Nós somos o grupo que vai abordar o artigo Manifesto dos Filósofos Alemães contra a Psicologia Experimental, introdução, tradução e comentários do autor Saulo de Freitas Araújo. Para dar início à nossa conversa, gente, eu vou falar sobre o artigo em si, né, e os objetivos dele, que basicamente é contextualizar a separação da psicologia e da filosofia na Alemanha. É interessante entender mesmo o artigo na íntegra para entender o objetivo dele. Por quê? Começando, nesse momento, os psicólogos ainda não possuíam um papel relevante na ciência. O que aconteceu depois de um tempo foi que a psicologia passou a ser disciplina obrigatória nas universidades, sabe? Mas ainda lecionados por professores de filosofia. Só que aconteceu um fato. Wundt fez o primeiro laboratório de psicologia experimental. E isso deu um boom para poder alavancar a psicologia experimental, até se tornar a psicologia experimental, né? Após esses acontecimentos, existia um filósofo chamado Hermann Cohen. Ele era um filósofo muito importante e ele se aposentou. E ele tinha um pedido que a cadeira dele fosse ocupada por um outro filósofo. Só que aconteceu uma coisa inesperada. Ela foi ocupada por um psicólogo. Aí que vem a coisa. Aí começa, né? Aquela chamada querela da cátedra, que é basicamente o Cohen, ele escreve um artigo se queixando do acontecido e fica aquele bate-boca a respeito disso. Tanto que mais tarde, 6 filósofos alemães publicaram o Manifesto de 1913. E ele basicamente defendia a ideia de que a filosofia e a psicologia não deveriam se misturar, né? Só que e depois de um tempo a psicologia na Alemanha foi ganhando tanto destaque, né? Porque a Alemanha ela estava à frente, né? Do tempo dela, ela investia em trabalho científico, investia em material, né? Já tinha universidades lecionando a psicologia, então ela estava muito à frente daquilo tudo. E foi nesse cenário turbulento, e junto com o Manifesto de 1903, que teve um peso muito grande, que a psicologia e a filosofia se separou institucionalmente na Alemanha. Resumindo, o manifesto serviu para entender algumas coisas a respeito da história mesmo da cultura psicologia. Foi para entender que a divisão da filosofia e psicologia no mundo aconteceu de forma muito heterogênea, foi diferente para todo mundo. E a outra coisa é relacionada à solidificação da psicologia científica. Sobre isso, o Saulo, né, que é o Saulo de Araújo, que é o autor do manifesto, ele expõe que é importante, sabe, a gente ter uma visão panorâmica, então levar em consideração de forma proporcional os fatores externos e internos, né, para conhecer, a gente conhecer melhor o todo. E é isso. Quem tiver alguma coisa para falar aí. Não, é isso que você falou. Eu achei muito interessante a crítica que o artigo faz dessa generalização mesmo, que as pessoas têm a ideia que essa separação da psicologia e da filosofia foi igual em todos os países, né? Mas na verdade não. O motivo que aconteceu na Alemanha é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem que estudar a parte social, econômica, cultural, o zeitgeist, tudo para entender os motivos reais, né?
Eu achei legal também quando você falou sobre a Alemanha ter sido pioneira, tipo, na psicologia experimental em si, porque isso influenciou várias outras psicologias de vários outros lugares. Tipo, o Wundt foi o pai da psicologia, não porque ele começou com isso, mas porque foi ele que proliferou. As outras universidades de outros lugares, tipo Reino Unido, vendo que essa psicologia experimental estava tomando lugar na Alemanha, ela também começou a investir. Isso foi saindo do lugar. E é muito importante falar sobre a Alemanha. Tipo, até no livro a gente estudou o porquê da Alemanha. Sim, a Alemanha e o Wundt eles foram muito importantes para a psicologia científica experimental, né? Mas o autor ele também critica que ele fala que muitas pessoas acham que o Wundt foi o responsável por essa separação, mas que na verdade não, ele foi contrário ao manifesto de 1913, né, que a Samantha explicou da separação das cadeiras de filosofia para psicólogos e tal. Ele foi super contrário e hoje também tem evidências que mostram que o conceito de psicologia moderna, como campo científico específico, já data antes do início do trabalho do Wundt na Alemanha. Sim, sim. Inclusive, ele fala que a filosofia é muito importante para prescindir a psicologia, que é papel do psicólogo saber diferenciar até quando a filosofia ajuda e atrapalha, tipo, até quando ele deve se abstrair da filosofia para poder se aprofundar nos conceitos psicológicos. Ele falou muito que a separação ia prejudicar ambos os lados. Sim, essa foi uma discussão muito em alta na querela do psicologismo que a Samantha falou, né? Uns filósofos estavam ao contrário à separação, outros estavam a favor. E falavam que a teoria da psicologia não seria proveitosa para a base da filosofia, né? Mas alguém tem um comentário? Luiz, você tá muito caladinho, Luiz. Fala com a gente. Eu acho que é interessante a gente voltar um pouco no passado, porque para a gente entender como as coisas chegaram a esse ponto na Alemanha em 1913, a gente tem que voltar às origens de tudo aquilo, às origens da psicologia. Se a psicologia em algum momento teve que se separar, ou pelo menos se pretendeu separar da filosofia, é porque em algum momento elas estiveram unidas. Então, é interessante a gente saber um pouco, a gente retomar um pouco o momento em que elas se uniram. Porque, na verdade, a gente sabe que a psicologia ela se originou a partir da filosofia. Lá no século XVIII, que é conhecido como o século das luzes para a história, a ciência, o pensamento, a filosofia, a política teve várias revoluções, várias mudanças. Inclusive, o estudo da mente, o interesse por estudar a mente, saber mais sobre como ela funciona, foi uma dessas luzes, foi um desses novos conhecimentos que foram sendo cultivados no século XVIII. E também nessa época, a fisiologia também se debruçou sobre como entender a mente, como a mente funciona. Isso se deve muito, isso aconteceu na Alemanha por motivos muito peculiares. Se a gente for parar para analisar, Gente, os só um três minutinho. países. Eu acho que convém desligar o microfone quem não estiver falando, porque tem um barulho muito alto. Acho que o professor não vai conseguir ouvir. É dando ruído. Se a gente voltar um pouco na história de como se manifestou o conhecimento nos três principais países em termos de produção científica na história,
na Europa do século XVIII, que foram França, Alemanha e Inglaterra, a gente pode observar porque a psicologia traçou seu caminho na Alemanha de forma mais abrangente, não na Inglaterra e na França. É, se a gente for parar para analisar, na França e na Inglaterra, o conceito de ciência era muito restrito à lógica, à matemática, às coisas numéricas. Então, as ciências biológicas, por exemplo, que são a base da fisiologia, elas não tiveram muito espaço nesses dois países. Já na Alemanha, a Alemanha tinha um conceito muito aberto, muito mais abrangente de ciência. Então, a biologia, a fisiologia, elas tiveram muito mais onde crescer na Alemanha do que nesses outros dois países. A fisiologia também se debruçou sobre o estudo da mente humana e, e foram descobertas ao longo do século XIX várias funções, a gente pode dizer, da mente. Foram descobertas, por exemplo, as funções cerebrais, as as áreas do cérebro, que cada área do cérebro faz. Isso foi muito importante para a gente entender as bases biológicas da fisiologia, da psicologia. E aí a gente já percebe um sutil afastamento da filosofia, porque os psicólogos da época, na época ainda não eram definidos assim, mas a gente pode dizer que os psicólogos da época já se debruçavam sobre outras questões que não o pensamento, que não o que a filosofia mais se preocupava em estudar. E quando a gente chega ali mais para a segunda metade do século XIX, com as contribuições de Wundt, esse afastamento torna-se cada vez mais nítido, porque ele, apesar de, como vocês já falaram, apesar dele não defender propriamente o afastamento entre a psicologia e a filosofia, ele conseguiu institucionalizar a psicologia. Ele deu à psicologia material de pesquisa, ou seja, ele deu uma vasta literatura para que os seus discípulos, os seus sucessores, pudessem estudar o que ele estava produzindo. Ele produziu muita coisa e reuniu também muita coisa em pesquisa. Ele também deu um caráter muito empirístico e experimental à, à psicologia a partir do momento que ele cria o seu laboratório. Ele dá também contribuições no sentido de sistematizar a psicologia, dá a ela um método de pesquisa. Hoje a gente sabe que método científico, ter um método científico é uma das principais, se não a principal questão para se dizer se algo é ciência ou não. A capacidade, a possibilidade de se experimentar, de se fazer um estudo mais empirístico. Então, a partir daí, se a psicologia ainda não tinha se separado da filosofia, ela de fato se institucionalizou, ou seja, ela passou a ser estudada como uma disciplina nas universidades alemãs. E, e o fato dela não ter se separado da filosofia foi justamente o que causou esse conflito entre filósofos e psicólogos. Se ela não estava separada, obviamente, ela ainda fazia parte da filosofia. Então, as cátedras de filosofia das universidades eram ocupadas também pelos psicólogos. E isso era interpretado pelos filósofos da época como um desperdício, vamos dizer assim, uma usurpação da possibilidade de se estudar coisas mais interessantes, se a gente pode dizer assim, para a filosofia que não a mente humana. Então, essa questão de como as coisas chegaram a esse manifesto foi justamente uma coisa mais institucional do que propriamente de pensamento. Houve uma disputa muito mais dentro dos
dos parâmetros de organização das universidades que qualquer outra coisa. Eu acho que Luiz, pode falar. Oi. Pode falar. Eu só ia completar a parte dele, que além dessa parte acadêmica, também eu acho que é muito importante a parte histórica que estava acontecendo no mundo na época também. Que o autor ele fala que a Primeira Guerra Mundial, que foi um fator externo da Alemanha, foi muito importante para essa separação, e também a reforma educacional que aconteceu nas universidades também foi muito importante. Então, também acho que a gente tem que analisar esses fatores gerais também para compreender bem. Igual também a que tava falando aí antes do C, não sei o nome, desculpa. E se tiver muito barulho é porque eu tô na rua, tá? Ela citou um pouco do desligamento, né? Da psicologia, da filosofia e tal. E a psicologia, vamos dizer assim, que ela se desligou da filosofia, mas assim, quando ela deixou de buscar a essência humana, né? Ela queria, adotar métodos para não só conhecer o ser humano, mas também intervir nele. Igual a filosofia, ela trabalharia através de observações, da natureza humana e com o mundo. Já a psicologia seria mais voltada, assim, com métodos científicos para o comportamento humano, como, sentir, perceber alguma coisa. E isso, ligava ela muito com as outras ciências, por exemplo, a filosofia. Gente, como a gente tá de tempo aí? Eu já ia perguntar, o tempo é importante. Ana, você tá. A gente está com 16 minutos e 30 segundos, mais ou menos, quase 17 já. Então temos tempo ainda para falar bastante. Eu achei interessante esse negócio dela falar sobre como ele se desprendeu e tal. Porque o Wundt fala muito sobre isso. E o livro também fala muito sobre isso. Que antes a psicologia ficava à mercê de conceitos filosóficos, tipo o racionalismo. Que ele tratava especificamente da experiência sensorial para a formação de percepção, das ideias e tal. O livro fala muito sobre isso. E é importante a gente estudar em que momento eles se desprenderam. O livro A História da Psicologia Moderna, ele aborda mais esse desprendimento da psicologia do mundo, mas em relação à Inglaterra, à França. Aí a gente vem com esse manifesto falando especificamente da Alemanha, é muito interessante, porque o quão importante é conhecer mesmo esse contexto, né? Entender mesmo, como você tinha dito, Isabela, o porquê da Alemanha, entende? O papel que a Alemanha representou diante disso tudo. Não é à toa que, por exemplo, no Brasil aqui, a psicologia aqui no Brasil, ela é super nova. Ela tem nem 100 anos, se eu não me engano. Foi 1962, um trem assim, que ela foi, uma profissão regulamentada. Então, a gente falando assim, parece que isso rolou há mó década, mas mal sabe que, realmente foi... Quando a gente fala que foi... foi, heterogênea a divisão, né, da filosofia e da psicologia. A gente vê esse exemplo no Brasil, por exemplo. Aqui a psicologia chegou super depois, super tarde, enquanto na Alemanha, por exemplo, chegou primeiro. Vamos supor assim. Sim. Gente, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Olha, eu acho que a gente está estourado aí de tempo, mas... A gente está com 19 minutos, exatamente. Então já deu. Última chance. Fale agora para sempre. É isso? Finalizamos? Acho que finalizamos. Ótimo. Então, vou parar aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.